Fale-me, doutor. Ah, já disse isto antes. Tipo, fala estagiário, já me conhecem e este é o segundo episódio. O doutor vai falar sobre cenas top neste episódio também, como sempre. Tipo, porque é o segundo, que vem logo a seguir ao primeiro. E o que eu tenho para dizer é que subscrevam tudo e tipo, e pronto, agora eu vou calar-me que vai dar a música dos macacos. Ora, voltando à história do Dr. Ulisses, miticamente o Dr. Ulisses fundou a cidade de Lisboa, certo? Ou Lisipo, a cidade de Ulisses. Ora, e na altura, quando ele fundou Lisboa, não havia grande coisa, só havia velhos, e andavam com sacos do Lidl e não sei o quê. E ele foi o primeiro que abriu uma hamburgueria artesanal do bairro, e meteu Wi-Fi, e foi o primeiro nómada digital de Lisboa, Dr. Ulisses. Ora, nós estamos a passar por uma crise económica, ou vocês estão a passar por isso, e muitos de vocês vão ver que os vossos senhorios vos vão aumentar as rendas, os bancos vos vão aumentar os empréstimos, o que é ótimo. Vocês têm de sentir felizes por isso. É um sinal do mercado a dizer que vocês estão a viver acima das vossas possibilidades e que estão num imóvel que já não merecem. Quer dizer, uma pessoa ficar feliz porque perdeu a casa também, não é? Quer dizer... Então vão ficar o quê? Se ficarem tristes, são invejosos com o sucesso dos outros, sobretudo dos bancos e dos senhorios, não é? Vocês não tenham... Atenção, sejam otimistas como eu, ok? 0% cheio. Portanto, não podem olhar para as coisas e começarem logo, tipo, choninhas do género. Oh, que pena, agora a minha renda aumentou, não tenho dinheiro para viver aqui, não sei o quê. Não! Nada disso. Vocês olham para isto e dizem, isto é extraordinário. A minha cidade está-se a tornar cosmopolita e já não tem lugar para labregos como eu. Parabéns à minha cidade. Aceitem isto, aceitem esta derrota, ok? Quer dizer que vocês vivem uma vida e o vosso imóvel seguiu a vida dele sem vocês, ok? Aceitem esta derrota. A única coisa que também têm de aceitar é ir viver para sítios que vos aceitem, não é? Não é? Sítios para labregos como vocês. Sei lá, Maia. É? Matosinhos, sei lá, Gaia. Ou pior, quando foi mesmo tipo grau zero, Fanzeres. Tem de aceitar isto. Sim, as pessoas exageram muito. Não sei quê, eu já não tenho casa, não sei quê, mas vocês têm de ver o lado positivo. É porque vocês foram trocados por alguém melhor que vocês. É como uma relação. Tipo, eu já estive numa relação e eu fui trocado e foi por um designer. E eu fiquei, Fónix, um designer? Tipo, designer está abaixo de estagiário, quer dizer, como é? Tipo, fiquei chateado. Mas se ela tivesse vindo ter comigo e tivesse dito, olha, precisamos falar. Passa-se isto assim, assim, e eu troquei-te por um nómada digital. Eu ficava, fixe. Tipo, fixe. É sinal que o nómada digital curte uma cena que eu também curto. Não é? O que é que ele faz? Faz apps? Tipo, anda ali a minerar Bitcoin, é o que ele faz? Tipo, fico orgulhoso. Olha, fui trocado por um nómada digital que fiz, posso pôr no LinkedIn? Posso pôr, tipo, encornado por nómada digital. Nómada digital encorning. Tipo, não sei. Tipo, é um orgulho, porque é alguém melhor do que eu. Tipo, sinto-me bem. Está acima. Lá está. As pessoas hoje em dia acham que têm direito a tudo, não é? As cidades novas, o Porto, Lisboa e outros, estão orientados para quê? Para o turismo, para o sucesso. E não podem ter lá portugueses a atrapalhar no meio, não é? Correto. O nómada digital, quando vem para Portugal, vem para se divertir e para experimentar o Tinder numa cidade diferente. Ele tem, quando paga o privilégio de viver no centro da cidade, não pode estar sempre a cruzar-se com velhos, não é? Confrontado com a sua mortalidade. O nómada digital, quando se quer confrontar com a sua mortalidade, paga e vai a uma casa de fados. E depois estar-se ali a cruzar com pobres e não sei o quê, assim, essa coisa horrível, isso é um mindset que se pode pegar. Uma pessoa, quando paga para viver no centro da cidade, paga pelo privilégio de viver numa zona premium, uma espécie de apartheid meritocrático. Doutor, a palavra apartheid é assim um bocado carregada, né? É associada a uma coisa negativa, ao racismo e assim, não é? É se estivermos a falar da cor de pele. Se for no sentido da cor de pele, só discriminar pela cor de pele é errado. Agora, se for discriminar a cor de pele com critérios meritocráticos, já não é tão errado.
O nómada digital, quando paga pelo privilégio de viver no centro, não é só pela qualidade, mas é também pelo privilégio de não se cruzar com pobres ou com etnias inteiras que não têm a capacidade de deixar de ser pobres. Acho que é assim. Nada racista isso. Não tem nada racista. Não. Quer dizer, o próprio Dr. Nelson Mandela, não é? Ele dizia, discriminem-me por eu ser um falhado, que foi para a prisão, não para a cor da minha pele, não é? E o Dr. Martin Luther King acho que dizia igual. Naquele discurso dele muito famoso, ele disse qualquer coisa do género: eu tenho o sonho de que um dia as pessoas serão julgadas não pela cor da sua pele, mas pela sua incapacidade de ter sucesso. Mesmo se todas tiverem a mesma cor de pele. Ele disse essa parte? Disse. Um bocado racista ele. É, mas eles podem. E atenção, quando digo que este mindset pobre pode-se pegar, é que eu tenho uma história muito triste que se passou próxima, lá está, com um amigo, é que aconteceu o seguinte. Eu tenho um amigo que vivia numa cidade importante, claro, portanto, já sabem que não é no Porto, e então ele jogava pádel no centro da cidade e sempre que ia ao clube de pádel, à frente desse clube, quando estacionava, estava um prédio que estava devoluto. Muitos dos amigos tentaram comprar o prédio para alojamento local, para fazer, sei lá, um espaço de coworking, uma coisa assim importante, mas a Câmara não deixou. E utilizou aquele prédio para a habitação social. É matar tudo, não é? E então, ele sempre que estacionava, passou a estacionar o carro lá à frente, ele cruzava-se muitas vezes com pessoas que transportavam os seus próprios sacos das compras. Eu sei, eu também fiquei chocado com isto. E então, há um dia em que ele está a estacionar e uma destas pessoas estão a passear com um saco e de repente do saco cai uma coisa assim meia... Não sei como é que se diz, parecia um tijolo mas arredondado nas arestas, dizia bom petisco por cima. Era assim uma coisa, eu não sei como é que se chama aquilo. Caiu ao chão. Uma lata de atum. É assim que se chama? É isso, confirma. Atum. É? É. Pronto. Ai, Acho que agora é caro e leva alarme, mas de antes, já foi antigamente, aquilo cai ao chão e abriu um bocadinho, abriu mesmo assim, saltou assim um bocadinho, e veio assim um cheirinho da lata, ele fez assim mesmo, ele baixou e fez... Quer dizer, o seu amigo é um gato? Eu não sei o que é. Vadio. Eu não sei que prática foi esta, mas ele baixou assim um bocadinho e fez... E pegou naquilo, Sim. pegou, tirou um bocadinho lá dentro, tirou um bocado lá do molho e tirou assim uma lascazinha, provou. Quer dizer, o seu amigo é um homem de sucesso que come atum do chão. É Ele não sabia o que era aquilo e ele pegou naquilo. As pessoas de sucesso não sabem que não se come coisas do chão? Eu não Ninguém sei. ensinou. Não sei, estava à frente do clube de pádel, sei lá, podia ser uma coisa boa. E então... Podia ser uma dica para investir em Singapura. E então, ele pegou naquilo, meteu à boca. Sim. E gostou. Sim. E? E o quê? É essa a história? Ele, passado um tempo, matou-se. Fónix. História tão triste. Não é assim tão triste. Eu acho que fez bem porque ninguém merece viver assim. Ah, ok. O Dr. Ulisses eventualmente chegou a uma ilha que tinha uma senhora, já sei, é assustador, e que mandava na ilha, ainda por cima. Ou seja, distópico, estamos a falar de uma coisa distópica. Que era a doutora Circe, que era uma deusa, rainha, meia bruxa, e que ela tinha a capacidade de hipnotizar homens e os transformava em porcos. Ora, nós este ano tivemos algo que aconteceu mais ou menos nesse âmbito, que nós viemos a saber que muitos padres se transformaram em pedófilos. Pois, também fiquei escandalizado. Por exemplo, o Dr. Manuel Clemente, estas histórias chegaram a Portugal, o Dr. Manuel Clemente, o cardeal patriarca de Lisboa, ele falou com uma vítima desses abusos, falou com ela, mas o padre que alegadamente abusou dela, ou abusou mesmo,
continuou a trabalhar na mesma paróquia. Não lhe aconteceu nada? Então, claro que não. Era um caso de recursos humanos que foi validado internamente. Doutor, foi o abuso de uma criança, não? Mas espera, foi durante as horas de expediente ou durante a folga? Imagino que tenha sido durante a folga, não é? Então não afeta a sua atividade profissional. E vou dizer porquê, não é? Há pessoas que ficam indignadas com isto, mas quantos de vocês, os que trabalham, durante o dia aprumam-se todos para ir para o trabalho, mas saem do trabalho e muitas vezes calçam umas sandálias? O que é pior? Usar sandálias ou ser pedófilo? Igualmente mau? É. Eu tolero muito mais estar com pedófilos, porque à primeira vista ninguém sabe que são, do que ter algo visível, que é eu estar com uma pessoa que está de sandálias. O doutor tem um bom coração. Tem. Não, e esperem. E vamos lá aqui a parte. Que é, quantos de vocês estão preocupados com aquilo que a Google está a fazer à nossa privacidade, está-nos a roubar a nossa privacidade e pegando na nossa privacidade para nos influenciar, não é? Está-nos a fazer acreditar que a Terra não é redonda, que as vacinas não funcionam, ou que o Dr. Cabeça de Geleia diz umas verdades. Temos de acabar com isso. Ai, a privacidade, ninguém pode mexer na privacidade, ninguém! Quando se fala dos padres e se mexe na privacidade, aí está tudo bem? É um facto que se uma pessoa for feliz na vida privada é mais produtiva e competente. Não é? E é cada vez mais difícil arranjar padres competentes, que queiram ser padres e que sejam bons no que fazem. Há menos quadros. Vejam o que é que se passa no setor da hotelaria no Algarve. Os empresários dizem que não há pessoas que queiram trabalhar neste setor. Só conseguem abrir hotéis até ao segundo andar, do terceiro ao sexto ninguém trabalha, porque não há pessoas que queiram trabalhar com o ordenado mínimo e trabalhar por turnos. Faça lá saber porquê. E agora, se fôssemos investigar, nem precisamos de investigar, toda a gente sabe o que é que eles fazem nas horas livres, não é? Que normalmente abusam de inglesas tão bêbadas. E, portanto, se fôssemos despedir estas pessoas que fazem isto nas folgas, quem é que trabalhava? Quem é que contribuía para a economia, para o nosso setor do turismo? Pois. Quem cala, consente. Temos de aceitar violadores, é isso? Temos de aceitar pessoas que sejam produtivas para a economia, é isto que eu estou a dizer. Agora, pensa assim, são skills muito difíceis de obter para se ser padre. Por exemplo, quais é que acham que são as skills essenciais para se ser padre? Ok, eu acho que há uma coisa muito importante que um padre tem de ser bom, que é a capacidade de distribuir hóstias. Acho que é o principal até, que é uma parte importante da missa, não é? Em que as pessoas estão em fila e o padre tem de conseguir, eles estão lá à espera da hóstia e o padre tem de conseguir acertar na boca mesmo. Tem de ser certeiro, elas estão lá, de boca aberta, ele tem de acertar na boca e às vezes pode acontecer acertar na testa, não é? E as pessoas de repente estão lá na missa, levam com uma hóstia na testa e ficam, isto não pode ser, vou mudar de religião, não é? Chamem-me o gerente. Tipo, isto não pode ser, ficam ali com um lenho na testa de hóstia e ficam, não pode ser. E depois, mais importante do que acertar na boca, é o timing, que é o padre mete a hóstia e tem de ter o timing perfeito para tirar a mão sem lhe lamberem os dedos. Não é fácil. Não é fácil e pode ficar ali com os dedos todos lambidos e apanhar doenças. E é perigoso. Sobretudo até pode ser, por exemplo, há velhas que vão lá comer hóstia, vão lá de boca fechada, ali a acumular, só abrem a boca uma vez por semana para comunhar, não é? E vão lá e de repente ele mete a hóstia na boca da velha. Se ele não tirar tempo, é sugado lá para dentro. Tipo, fica ali, porque tipo, está ali a acumular, é sugado, tipo, um portal para outra dimensão. De repente o padre está aqui, mete e entra num vórtice de velha ali. Onde é que ele vai parar? Para o multiverso das velhas? Tipo, não se sabe. Não, é chato. É muito perigoso. Não, é chato. Imagine a imagem que dá à igreja, de repente, um padre que não dá vazão à fila da hóstia, sim, porque está à frente uma velha a mamar no identicador do padre. Ali E toda a gente a ver. Tudo a ver. Tipo, e ainda por cima a igreja já tem aquela vibe um bocado chunga por causa dos casos de pedofilia. As pessoas já... A igreja, a imagem não está assim grande coisa. E ainda se vamos introduzir fisting de velhas ali no cocktail. É perigoso, porque elas estão ali muito tempo de boca fechada.
não é? E uma pessoa não sabe o que é que está ali a acontecer. Tem uma capacidade de sucção muito forte. Vão com tanta vontade de mamar a hóstia para provar que vão para o céu e que vai tudo atrás. Vai padre, vai o tecido espaço-temporal, vai tudo, não é? Não vai. E há tantos casos no Vaticano, há tantos relatos no Vaticano de padres que foram amputados pelo cotovelo porque de repente ficaram com uma velha pelo cotovelo e ela sugou tanto que eles perderam a irrigação toda do antebraço, tiveram de amputá-los, e mesmo os que não são amputados, dá má imagem, não é? Imagina o que é chamar o INEM numa missa porque tem de desencarcerar uma velha e vai uma velha agarrada ao padre, e quando chega ao bloco operatório, todos barrados com vaselina, tudo com pé de cabra para desencarcerar a velha, não dá boa imagem à igreja. É que ainda por cima estamos a falar de um trabalho. O trabalho de padre é um trabalho muito solitário, é um bocadinho como o trabalho de CEOs ou de presidentes de países, não é? E depois é um trabalho com muito stress, que uma pessoa acumula e depois tem de libertar esse stress. Lembra-se, por exemplo, do Dr. Bill Clinton. Tinha um trabalho muito estressante e ele acumulava muito stress, às vezes tinha de o libertar, às vezes tinha sorte que ele tinha folgas, ia com o Dr. Príncipe André para a ilha do Dr. Jeffrey Epstein, ok, tudo bem, é folga. Agora, muitas vezes ele estava no trabalho. E quando ele tinha de libertar no trabalho, onde é que ele libertava? Saía do gabinete e ele, o que é que está aqui? Uma secretária, vamos lá. E então, as secretárias são a cola das empresas. As secretárias são extraordinárias e têm uma função muito importante porque existem e estão disponíveis. E então, é um trabalho super solitário. Imaginem o trabalho de padre. Muito solitário ainda, não é? Aquele stress sempre de ser sugado pela boca de uma velha. Eles têm de libertar aquele stress. Ora, quem é que está disponível para libertar o stress? Sim, não, é verdade. É verdade, e os padres ainda têm um fator de stress adicional, que é o celibato. Eles ficam ali tipo em celos, ali a acumular aquela tensão muito tempo, não podem libertar, ficam ali, tipo, não têm escapes. Quer dizer, a mexer. E depois, na altura do Natal, pronto, sempre tem o Dr. Menino Jesus, que dá para ir lavando as vistas, mas no... é bem feito. Não, mas... Tipo, pronto, eu acho que se fosse pedófilo ia curtir, não é? E antes o Dr. Menino Jesus do que crianças, é um boneco. Sim, pronto. Mas pronto, durante o resto do ano não há assim formas de libertar essa tensão, não é? Não há. Ora, mas pronto, não vamos, se calhar é mais fácil nós olharmos para este caso, não a questão das pessoas, mas sobretudo uma coisa que eu mais gosto, que é os números. Temos de olhar para os números. Sim, temos, sim. Por exemplo, aqui há uns anos saiu aquele filme, o caso Spotlight, que até ganhou o Oscar de melhor filme, sobre aquela equipa de jornalistas que investigou um caso de pedofilia em Boston, na diocese de Boston. E na altura havia um número que eles atiraram, e deve ser verdade porque é um filme. Eles diziam que 6% dos padres eram pedófilos. Uma minoria. Tão poucos. E os 94% que não são? Ninguém fala deles. Não, é que desses ninguém fala. Aqueles que desempenharam muito bem profissionalmente a sua profissão, que nunca abusaram de ninguém, certo? Às vezes algumas paroquianas, mas já menstruavam, portanto é errado, mas não conta assim tanto. Desses ninguém fala. Ninguém fala, ninguém vê notícias. Parabéns à Igreja Católica por 94% dos padres não serem pedófilos. Excelente exemplo de gestão e de management de pedófilos. Tipo, ninguém vê isso. Felizmente o Dr. Marcelo, na altura, quando saíram os resultados do relatório sobre os casos de abuso sexual na Igreja Portuguesa, em que revelou que havia 400 denúncias de casos de abuso sexual, e o Dr. Marcelo, pelo menos, disse que nem lhe parecia um número particularmente elevado, não é? Não, ele pelo menos pôs ali água na fervura, não é? Sim. Relativizou. E bem. Sim, e bem, porque, ok, 400, eu não vou dizer que é pouco, é muito. 400 casos é muito. Mas se analisarmos, quer dizer, o que é que as vítimas levavam vestidos? O que é que elas fizeram para provocar os padres? Não, são questões que têm de ser investigadas, e se quer somos investigar caso a caso, dentro desses 400, se calhar podemos ver que na maior parte deles, se calhar há ali culpas de parte a parte. E se calhar 400 deixa de ser 400, baixa para aí para 20, e 20
Quem diz 20 é zero. É um número tão pequeno que nem vale a pena falar. No fundo, os nossos padres foram um bocadinho como os nossos descobridores. Violaram e mataram, mas não tanto como os estrangeiros. E depois há aqui uma questão que é muito importante, que é o relatório foca muito nos padres. E as crianças? Temos de falar disto. Que é, se há tão poucos casos, o que é que as nossas crianças andam a fazer para se tornarem tão pouco apetecíveis para os nossos padres? É uma boa pergunta, sim. Não fui eu que a levantei. O Dr. Marcelo disse que, e relativizou, disse que em países com menos pessoas, com menor população, logo menos crianças, havia mais casos de abusos. E o que eu perguntei foi, o que é que os outros têm que os nossos não têm? Sim. Não, é uma questão. Eu acho que uma teoria pode ser que muitos casos passaram-se nos anos 80 e 90 e havia muitas crianças que começavam a fumar aos 9 anos e trabalhavam nas obras e davam assim uma vibe de adultos. E se calhar o padre até curtia, não é? Mas ficava, quer dizer, até ia lá, mas depois com cheiro a tabaco, não é? Não, e é chato, a igreja já está a perder tantos fiéis e de repente ter ali uma fila, não é? Ele a dar hóstia e vinho sagrado, mas com o cheiro na batina entranhada a tabaco, não é? Afastava ainda muito mais as pessoas. Sim, é verdade. É verdade. E as crianças, se calhar uma forma de se protegerem é começarem a fumar. É. Mas tabaco mesmo, não é vaping, que se não afasta pedófilos nenhuns. Sim. Não é? Mesmo pais, os pais que estejam preocupados que aconteça alguma coisa aos filhos, deem-lhes um maço Marlboro antes da catequese. E pronto, eles vão para fora da igreja fumar antes de entrar. O Padre Antunes não vai curtir nada a isto. Depois deixam de fumar mais tarde. Mas tipo, é uma espécie de contraceptivo tipo repelente de pedófilos. Mas vamos voltar aos números. Sim, voltando aos números, porque fala-se, não é, dos tais 6% de padres, tão pouco, e não se fala do número de pedófilos noutras profissões. Que outras profissões? Por exemplo, designers. Qual é a percentagem de pedófilos entre os designers? São para aí 15%, não é? Isto para ser conservador, não é? Tipo, vamos assumir que são 15% e se calhar é mais, mas 15%. Tipo, mais do dobro dos designers são pedófilos, comparando com padres. Ah, ok. Sim. E ninguém fala disso. Não há manchetes de jornais sobre temos aqui um problema de pedofilia na área do design. Não. O único problema no design continua a ser o facto de haver pessoas que querem ser designers. Não. Isso e são pedófilos, não é? São muitos. Sim. Tipo, ninguém vai pedir à Faculdade de Belas Artes para pedir desculpa pela quantidade de pedófilos que anda a libertar para o mundo do trabalho, não é? Não, isto é notória a perseguição à Igreja Católica. Notória. Sim, é. E, por exemplo, o Dr. Manuel Linda, o Bispo do Porto... Uma salva de palmas para ele. Obrigado. Enfim, falta de respeito. Eu nem acredito que uma pessoa pede para bater palmas ao bispo da vossa cidade, uma pessoa que vocês deviam adorar acima de todas as outras, não é? Deviam ter uma fotografia dele ao lado, na vossa mesinha de cabeceira, e dar-lhe um beijinho todas as noites. Se fossem adultos, claro. Também... Tipo, se for uma criança com a fotografia dele, tipo, pode ser com aqueles filtros que transformam as pessoas em crianças, não é? E vocês não lhe batem uma salva de palmas. Enfim, não são capazes disso. Porque custa muito tirar as mãos dos bolsos para homenagear a pessoa que vocês mais gostam no mundo. Enfim, o Dr. Manuel Linda, ele disse, teve acesso, houve uma denúncia de um caso de abuso sexual de um padre que estava sob a sua autoridade e ele não o denunciou porque não era um crime público. Ou seja, solidariedade profissional. Claro. Ok? Tudo o que é do foro privado, fica no privado. Correto? Entre marido e mulher não se mete a colher, entre padre e petis não se mete o nariz. Ora,
Ai, agora batem palmas. Não, estas palmas são para o Dr. Manuel Lina, porque perceberam que gostavam muito dele. Perceberam que afinal é uma pessoa que vocês adoram. E arrependeram-se, ok. Ora, há uns tempos houve também um documentário sobre a Igreja Católica nos Estados Unidos, em que falava precisamente desses números, mas falava também de uma prática da Igreja Católica que eu tenho pena que não tenha sido enaltecido. Porquê? Porque este documentário prova que a Igreja Católica fez tudo o que estava ao seu alcance para tratar e para travar os casos de pedofilia. Porquê? Assim que se soube nos Estados Unidos de denúncias de casos de pedofilia, o que é que a Igreja Católica nos Estados Unidos fez? Tirou o padre daquela paróquia e colocou noutra. Também para perceber se as crianças desta paróquia não eram tão atraentes como naquela. Ora, mais tarde veio-se a provar que se calhar era muito perto e tinham primos e, portanto, a genética tornava-as muito parecidas e eram mesmo muito atraentes. E então os padres, pronto, prevaricaram. E então o que é que eles fizeram a seguir? Mudaram de paróquia. Aconteceu novamente. Pronto, resumo da história, eles abusaram em todas as paróquias. E a igreja, depois de ter visto que os padres prevaricaram em todas as paróquias, parou e disse: oi, queres ver que temos um problema? E mesmo assim, como é óbvio, não denunciaram às autoridades. Porquê? São nossos colaboradores, temos de defender os nossos. O que é que eles fizeram? Uma espécie de team building, que foi comprar uma ilha das Caraíbas e mandaram para lá os padres. Era uma ilha deserta, não tinha crianças, para ver se eles, não estando com crianças, se aquilo lhes passava com o tempo. Tipo, e sequer muitos até se tornaram pedófilos para poder ter umas férias nas Caraíbas, não foi? Podia ser. Não, mas é uma espécie de centro de recuperação para pedófilos por privação de crianças. É um bocadinho um resort de sonho para adultos funcionais, certo? Um sítio onde não há crianças a chorar e a fazer coisas, não é? Toda a gente gosta disso, menos pedófilos, não é? Pois, isso é verdade. Agora, eles ficavam lá o tempo suficiente até serem reintegrados nas paróquias. Sim, tipo, eles saíam de lá, o bispo dizia: então, Antunes, como é que é? Correu bem as suas férias? Ah, sim, gostei muito. Antunes, sabe porque é que eu mandei para lá? Sim, ok, pronto, acabou. Isso de ser pedófilo, promete-me, acabou. Eu confio em si que eu não tenho de voltar a mandar para as Caraíbas, já foi a 5ª vez. Ele, prometo, desta vez foi mesmo, tipo, resultou. Não resultou? Então, Antunes, então o senhor não me tinha prometido? Tinha, mas sabe como é que é? Tipo, sabe, olha, o senhor percebe, pois por acaso percebo, eu também já estive nas Caraíbas e... Mas pronto, vou mandá-lo outra vez para as Caraíbas. Não havia como resultar também. Porquê? O que é que este documentário também diz? Diz que, mesmo antes daquelas pessoas serem padres, já eram pedófilos. Ou seja, havia ali uma condição pré-existente de pedofilia antes de serem padres. E a minha pergunta é: por que raio é que tem de ser a Igreja Católica a responder pelos problemas pessoais de cada pessoa? Se um padre tem joanetes, a culpa é da Igreja Católica? Não, genética. Uma coisa era dizerem que a pedofilia era tipo tendinite. Pelo uso continuado e pela prática continuada, uma pessoa ganhava aquilo. Não foi o caso. Quanto muito, e acho que todos concordamos, a Igreja Católica tem de ser ressarcida por danos morais provocados por estes pedófilos que, por acaso, eram padres e fizeram na sua condição de padres. Sim, e não havia forma de saber antes também, não é? Tinha. É de mau gosto perguntar numa entrevista de emprego se alguém é pedófilo. Por exemplo, está aqui pessoas que têm aspecto disso, mas eu nunca lhes perguntaria isso. Gostava que eu lhe perguntasse isso. Pronto. Mas parece. Agora, é de mau tom perguntar numa entrevista de emprego se alguém é pedófilo, não é? São questões privadas, mais uma vez a privacidade. E temos aqui senhoras que acho que já trabalharam e se calhar não gostam quando vos perguntam assim, perguntas mais pessoais, mais intrusivas, que não perguntam aos homens, do género: faz tensões de serem mães?
não é? É chato perguntar isto. Mas saibam que é de bom tom a empresa perguntar isto, porque assim pode, se vocês disserem que sim, já pode vetar à partida e não apenas quando engravidarem. Para depois não fazerem acusações de assédio moral e não sei o quê. Ok? É de mau tom. Agora, de pior tom ainda, é perguntar se é pedófilo. Porque em termos profissionais, o que é que afeta mais? Ser pedófilo ou ser mãe? É que os pedófilos são metódicos. Só atuam fora do trabalho. E ser mãe? São bons em computadores e assim. Tudo. E ser mãe? Pegam no telemóvel. Ai, vejam aqui 800 fotos do meu filho a abrir os olhos. Desconcentrar os amigos, não é? Ai, olha, agora levanta a cabecinha, já tem 4 meses. A distrair os colegas pedófilos, não é? Ali todos focados no trabalho, para depois poderem sair porque só fazem nos tempos livres, não é? E os pedófilos fazem 8 horas de trabalho. As mães saem 2 horas mais cedo para amamentar. O que é pior? Sandálias e mães. Depois, tipo, as mães estão no trabalho e quando se tornam mães, tipo, deixam de ter as prioridades certas, não é? Passam a pensar, o que é que eu estou aqui a perder o meu tempo neste trabalho quando e o meu filho a crescer, o meu bebé a crescer e eu nem estou a vê-lo a crescer. Tipo, para um pedófilo, uma criança nem sequer crescia, não é? É claro que, pronto, está aí fora, está na opinião pública e, portanto, temos de arranjar uma solução para isto. Ora, a solução mais fácil, já não é possível, era não falarmos disto. Não é? Um bocadinho como o racismo. Lembram-se quando não falávamos de racismo? Não tínhamos racismo. Agora falámos e, pelos vistos, há aí racistas. Porque se falou. Falou-se de pedofilia. Há pedófilos. Já não é possível, ok? E, portanto, temos de dar o passo seguinte. Estagiário, uma solução para isto. Ok, eu acho que uma solução para isto podia ser cintos de castidade. Que os padres usavam, sempre, e só podiam ser abertos através dos dados biométricos dos bispos, dos arcebispos. O próprio Papa podia ir lá, tipo, cuspir um bocadinho, aquilo abria, não é? O ADN dele. E tipo, isso protegia as crianças. Por exemplo, um padre que estava com cinto de castidade, ligava ao bispo, olha, eu precisava que me viesse aqui abrir, preciso da sua impressão digital. Antunes. Não são crianças, foi não? Ah, não, é só para arejar a pila. Só libertar aquele cheirinho a queijo para não estar ali, está muito tempo aqui, está úmido. E ele, ok, Antunes, então eu vou aí, posso confiar assim, pode, não é nada disso que está a pensar. Era uma solução. Eu tenho outra que é, por exemplo, sei lá, instalar centros de vigilância da Prosegur ou da Securitas, assim, com muitas televisões, que estavam ligadas a câmaras. E eram câmaras GoPro, que estavam instaladas no pénis dos padres e que eram ativadas por reconhecimento facial. Podiam não ser ativadas, podiam estar sempre ligadas, mas estava sempre no escuro, estava sempre a apontar para o chão. Mas, por exemplo, quando houvesse uma ereção, depois tinha, sei lá, um bispo ou um cardeal, ou mesmo o Papa, não faz assim tanto, ele podia estar assim num centro de vigilância e quando era ativado um reconhecimento facial, ele ia lá e... é uma velha, ok. Ou seja, o Dr. Papa estava a jogar solitário, Sim. Não é de repente abrir uma janelinha, câmara de pila. Sim. Sim. E ele minimizava e ia ver. Exatamente. E ele ia, ok, uma velha, tudo bem. Se fosse uma criança, à frente da GoPro, tinha uma espécie de coroa de espinhos, como o Dr. Jesus tinha, na cabeça, mas neste caso na outra cabeça, e que apertava muito para eles deixarem de sentir aquilo. É uma grande ideia. Ora, por falar em coroas, um dos eventos mais tristes do ano foi a morte da doutora Rainha Isabel II. E voltamos à história do Dr. Ulisses. Sabem que o Dr. Ulisses, a determinada altura da sua viagem, ele teve uma visita durante a noite, em sonhos, da sua mãe defunta. Ela morreu
por desgosto dele não conseguir regressar a casa, mas ela decidiu visitá-la em sonhos para o alertar que o trono dele estava em perigo, havia pretendentes ao trono dele. E é curioso ver que este ano também temos um alerta muito grande no trono britânico porque tivemos uma morte inesperada e agora o que é que vamos fazer a isto? Eu não esperava. Eu fiquei... Tipo, como é que é possível? 91 anos. Era 91, não era? Ou 2. Ainda aguentava muito tempo. Ela tinha bons genes. Mataram-na. Mataram-na de desgosto. Foi o neto dela que levou uma senhora assim mais escurinha para casa. E tipo, nada contra. Eu, tipo, fogo, não sou racista, mas se o Dr. Harry já sabia como é que era a avó e que não curtia isso, não fazia isso. Matou-a de desgosto. Ela podia durar tipo mais 20 anos. Não é? E morreu cedo. Só porque o neto não respeitou. E é uma cena... Eu não sei se vocês já pensaram nisto, que é... Eu fico mesmo triste quando uma pessoa morre. Porque quando uma pessoa morre, é sinal que já não está viva. Não. Tipo, eu li isto num livro e concordei mesmo. Tipo, eu até fiz um post no Instagram a dizer isto e o pessoal, Fónix, que verdade. Porque uma pessoa não está viva e já pensaram no que é que implica uma pessoa não estar viva? Não pode fazer cenas. Tipo, comer badicaus, não pode? Tipo, e é isto que dá que pensar. Eu imagino, eu espero que a doutora Rainha Isabel II, onde quer que esteja, possa comer badicaus. Que ela os coma assim mesmo, naquele buraco de velha dela, a sugá-los. E espero que ela esteja a fazer isto neste momento e tipo lá em cima uma estrelinha, não é lá em cima do teto, não lá em cima no céu, uma estrelinha a olhar por nós. Por mim não, que ela não me conhece, mas que esteja lá a comer bodicaus e... Ok. Doutor, isto não pode ser, tipo, temos de fazer pensar as pessoas. Sim, fez muito. No fundo, isto é o fim de uma era. Não é? É muito difícil nós imaginarmos um mundo onde não existe a doutora Rainha Isabel II a desempenhar as suas funções, que passavam muito por acenar a pessoas, a consumir oxigênio em cerimónias e olhar para cavalos. Eu acho que ela fazia muito isto. E todos nós nos vamos lembrar da seriedade e da dignidade com que ela desempenhou profissionalmente as suas funções, mesmo serena e digna, quando mandou matar a doutora Princesa Diana, não foi? Teve de ser. Ela namorava com um egípcio. E teve de ser mesmo. Eu sou contra matar egípcios. Eu também. Não. Mas colocando no lugar dela, percebo. Se eu fosse racista, mandava matar. Sim, temos de respeitar a posição Temos de dela. respeitar. Não é? Coitada, de repente, imagina, a ceia de Natal, de repente está lá tipo a nora com um egípcio. Não, e é má onda. Os egípcios ainda por cima não são frontais, estão sempre de lado. Atenção, mas a doutora Rainha não gostava de egípcios, gostava do Egito. Ela costumava ir lá buscar coisas para meter no Museu Britânico. Isso era bom, ok? Mas realmente, vamos sempre lembrar, sobretudo, dignidade e serenidade. Também, quer dizer, não é difícil. É difícil manter a dignidade e serenidade se estivermos no shopping a vender cartões de crédito ou se trabalharmos no call center, aí tipo, trabalhar com 3 meses com serenidade, aí sim é difícil. Agora, se o meu trabalho fosse acenar e respirar oxigênio e olhar para cavalos, tipo, também era bué sereno. E acha que é fácil? Sim. O doutor Pedro Frazão bem tenta. E vai lá sempre mexer. Ok. Não é? Ele bem tenta. Enfim. O doutor Manuel Linda não, mas masturbar cavalos... Ok, está bem. Agora, é verdade que a doutora Rainha Isabel II nunca masturbou um cavalo. E se calhar quis. Mas depois fazia mal, não é? Ficava mal, a acenar, cheia de calos. Notava-se, não é? A acenar. Agora, como sabem, eu adoro monarquia.
sobretudo pelo aspecto meritocrático. Não é? Não há nada mais meritocrático do que nascer já com um perfil de LinkedIn impresso nos genes. É incrível porque um antepassado da doutora Rainha Isabel II cortou a cabeça à meia dúzia de camponeses e disse: esta terra agora é minha, dê-me dinheiro. E o mérito deste ato de gestão empresarial foi herdado por gerações subsequentes. Mas agora é o perigo. Sim, é um risco. Os genes vão se diluindo, não é? E a meritocracia vai se perdendo ao longo do tempo. E ainda bem que a nossa monarquia acabou antes do Dr. Dom Duarte ser rei, não é? Tipo, agora tínhamos um chefe de Estado, não é? Que curte brincar com lápis de cera e comer lápis de cera, não é? Tipo, o Dr. Marcelo pode ter muitos problemas, mas não anda para aí. Eu sou um comboio. Não é? Tipo, ainda bem que tipo, o Dr. Afonsinho, filho do Dr. Dom Duarte, que seria o futuro, não é? Que gosta de bater com paus em árvores. Pois é. Tipo, é a brincadeira preferida dele. E tipo, eu olho para as árvores e vou bater com pau. Bater com pau em árvores. Tipo, e agora era este o nosso chefe. Tipo, e é perigoso, ainda bem. A monarquia foi top enquanto existiu, mas felizmente chegou ali uma altura, ok, este pessoal está a ficar esquisito, vamos matá-los. E temos então um problema. Porquê? Porque podemos achar, quando olhamos para a cara de banana do Dr. Príncipe Carlos, ficamos sempre com aquela ideia de qualquer animal no contínuo cavalo-homem podia ser rei. E se calhar podia, não estou a dizer que não podia, mas só o facto de existir esta ideia pode colocar em causa este sistema. Eu tenho medo que ele seja considerado, na posteridade, como o Dr. Chicão da monarquia britânica. Já perceberam que eu fiquei mesmo chocado com esta morte e bateu bué, mas também acho que exageraram. Tipo, ok, davam a notícia, o pessoal ficava triste, mas foi um mês o telejornal sempre a falar do mesmo assunto. Todos os pormenores ali. E tipo, se pensarmos bem, ok, morreu a senhora que é chefe daqueles senhores muito gordos e vermelhos que vão para a Albufeira beber cerveja. Foi só isso que aconteceu. Mas eu penso que é, tipo, a família real britânica é um reality show para pessoas que acham que estão acima de reality shows. Eu não gosto de Big Brother, mas acompanho tudo o que a doutora Rainha faz. E tipo, é um reality show que é tipo, é o equivalente, é a Casa dos Segredos, mas com menos consanguinidade e mais pessoas com caras a cavalo, não é? Tipo, é a única coisa. O funeral foi lindíssimo. Toda a gente viu, não foi? Tinha Teve cavalos. um senão. Tinha cavalos, é verdade. O Pedro Frazão adorou. Não, acho que o Dr. Torrãozinho de Açúcar foi. Foi? Foi. Representar Portugal? Sim, o Garanhão de Santarém lá. Agora, teve um senão. É que eles marcaram o funeral sem consultar a agenda da doutora Cristina Ferreira. Lembram-se? Ela não pôde estar presente. Porque o funeral foi marcado a uma segunda-feira e a doutora Cristina Ferreira, ao domingo, tem as galas do Big Brother, não é? Ela tinha de entrevistar 3 Rubens e ia ficar cansadíssima. E não se pôde despedir devidamente no dia a seguir da doutora Rainha. Eu espero que no além a doutora Rainha já tenha perdoado isso. Sim, eu acho que ela já perdoou a ausência da doutora Cristina Ferreira, porque também elas falam a mesma língua e... É. Se vocês tiverem questões, ela tem as answers. Como qualquer obra-prima, também a Odisseia é uma trilogia. O destino está a chegar, mas antes o doutor vai falar. Um ser mitológico, o silêncio mais triste e um final apoteótico. Tipo, isto é um enigma, vocês depois vão ter de ver para perceber as cenas que eu disse, por isso, subscrevam o canal e até à próxima. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.